Boa noite, queridos. Hã? Ai. Boa noite, queridos amigos do Estação da Luz. Hoje, com grande alegria, que nós estamos fazendo essa transmissão através da nossa sala de estudos, aqui pelo Facebook, e também pela web rádio Estação da Luz. Hoje, num momento todo especial da nossa programação, porque estamos fazendo um estudo da Casa Espírita Instrumentos do Amor, lá de Pipa, onde nós temos aí nossa irmã Lídice, toda a sua trupe trabalhando para a divulgação do Evangelho do Cristo através dos postulados do Espiritismo, aí na querida praia de Pipa, aí em Tibau do Sul. E para abrilhantar essa noite, nós estamos também com a presença do nosso querido André Arruda, André Macaíba e Irandê Lira, todos aqui da Cresul, que depois a gente vai explicar o que é, trabalha aqui nessas casas espíritas aqui da região sul do Rio Grande do Norte, aqui em relação a Natal. Então eu queria dar uma boa noite à minha amiga Lídice e agradecer a oportunidade de fazermos esse estudo junto com você, Lídice. Boa noite, muito obrigado, minha querida. Uma boa noite a todos. É uma honra virtual o trabalho para, né? Independente de se inventando, exigindo cuidado para iluminar. Isso é bom, isso é muito bom. Nós gostamos muito dessa região aí. Quando descobrimos que você estava aí com essa casa, foi uma alegria realmente muito grande. E eu queria dar uma boa noite também à nossa irmã Irandê, lá do Núcleo Espírita Estância da Paz, aqui de Parnamirim, que, entre outras coisas, é a coordenadora aqui da Cresul. Boa noite e obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, você e do seu Mário, essa dupla maravilhosa do Espiritismo aqui em terras de Parnamirim. Muito obrigado, minha amiga. Boa noite. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. É um carinho enorme estarmos aqui mais uma vez para falar sobre a doutrina espírita junto a amigos queridos. Alegria minha. Um amigo, falar em um amigo querido, nós temos aqui nosso querido André Arruda, que de longas datas é amigo do nosso lado esquerdo do peito, e é um amigo que a gente tem o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração. Depois que ele foi papai, é que a gente ficou mais carinhoso com ele, teve esse privilégio maravilhoso. Estou só esperando o segundo e o terceiro, mas, meu amigo André, boa noite, muito obrigado por você ter vindo participar aqui conosco, junto com o Lídice e com Irandê. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tavares, você e todo o pessoal do Estação da Luz. E quando você fala Estação da Luz, hoje a rádio é a web rádio Estação da Luz, mas durante muitos anos, quem não conhece o movimento espírita há mais tempo, nós tínhamos um programa na Rádio Poti chamado Estação da Luz, né? Cujo programa, André, era um dos participantes fixos, né, do nosso programa Estação da Luz, que tão grata recordação nós temos. Mas, para que tudo isso possa ocorrer, nós estamos numa sala de estudo, mas todo estudo é uma reunião espiritista, e para uma reunião espiritista nós precisamos pedir a autorização, a permissão, e aqui no planeta Terra tem o nome de oração, tem o nome de prece, então nós iríamos aqui solicitar a nossa irmã Irandê que possa ser a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, para que a gente possa iniciar esse nosso estudo, que tem como tema fé e oração, bem e mal sofrer. Por favor, Irandê. Então vamos lá, nesse momento em que nos confraternizamos e desta forma estendemos esse auxílio, essas reflexões
que hoje faremos em torno do Evangelho a todos os ouvintes, aqueles que participam conosco, pelas ferramentas virtuais, digitais, que assim, Jesus amado, Jesus querido, que possamos, pela tua inspiração, receber de ti e dos mentores espirituais designados para esse trabalho desta noite, que possamos, portanto, criar uma ambientação favorável, a fim de que o teu Evangelho, Senhor, se transforme em pílulas de esperança e que sejam, assim, transformadas em veículos de amor e de luz, alcançando a todos aqueles que estão conosco neste momento. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça, por hoje, por amanhã e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Belíssima rogativa ao Mestre Jesus, e com essa permissão, nós vamos pedir à nossa irmã Lides que leia uma parte de uma mensagem para que possa ficar mais harmônico e a gente possa justamente mergulhar no tema de hoje, que é um tema extremamente maravilhoso, principalmente nessa época de reclusão, a fé e a oração, bem e mal sofrer. Lides. A mensagem é do Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, e é a número 11, Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, em João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, são repletas por um para o pensamento de mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém. Muitos pedem o cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladores do caminho. Como é o mesmo para todos, penetrando somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus preferiram e seguindo o Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo é necessário seguir-lhes os passos e ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Maravilha. Belíssima mensagem. Apesar de nós termos tido aqui alguns contratempos na transmissão, mas pelo Facebook, pela rádio, está saindo normalmente. Vamos começar agora o nosso estudo. E quando se fala em fé e oração, se fala em duas possibilidades do ser humano muito importantes. São dois recursos, meu amigo André e Irande devem convir, que são dois recursos fantásticos, que se nós soubéssemos usar de forma realmente muito forte, muito interessante, com muita convicção, nós conseguiríamos fazer algo sempre fantástico. A fé e a oração, ou a oração para a fé. Minha amiga, começando primeiro pelas damas, né?
A gente poderia perguntar a você o que é uma prece? Isso, lógico, dentro do contexto espírita, né? Irandê. Ah, eu fiquei esperando. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 26, do Dai gratuitamente, né, o que gratuitamente recebestes, a gente vai encontrar que a prece é o ato de caridade, é um arroubo do coração. E aí a gente já imagina, né, aquela força que sai de dentro do peito, na hora que você emprega ali um verdadeiro desejo de fazer aquela emissão amorosa para alguém. E aí eu já me recordo do poder da mãe, né? A gente que é mãe, né, Litz? A gente que é mãe, a gente consegue fazer isso com muita intensidade. Mexa com um filho, ou veja a gente, um filho em apuros ou em alguma situação, automaticamente essa força, ela se movimenta, se dinamiza dentro do peito, e a gente ali faz aquela rogativa tão forte que a gente consegue sentir essa vibração. Então, eu caracterizo a prece no que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, né? A prece é o ato de caridade, é um arroubo do coração. E a caridade vem para a gente, em primeiro lugar, né? Por você se permitir essa penetração desse arroubo de amor, e depois você expande isso, ou para um filho, ou para alguém que você está direcionando a prece naquele momento. Achei lindíssima essa sua lembrança do capítulo 26, porque eu sempre fiquei muito entusiasmado quando eu lia um arrobo. Isso aí enche realmente a gente de força, né? Você sente, preenche mesmo, você se sente preenchido, quando você lê, se sente preenchido. Foi uma lembrança belíssima. Nosso irmão André, graças a Deus, voltou, né? Lides, o que é a prece para você, minha amiga? A prece, para mim, ela é uma conexão que eu tenho com a divindade, né? E nesse momento a gente tem o reconhecimento da grandeza de Deus. Nós nos entregamos as nossas dificuldades ali, as nossas gratidões, né? A gente reconhece que através da prece a gente pode atingir muitas coisas, né, que a gente deseja para o nosso melhor. Estamos com um probleminha aí com o Litz. Vamos ver se ela volta. Acho que deve ser problema de internet, né? Oi, Litz, tá tudo bem? A gente não escutou, você saiu e voltou, né? Isso é normal nas transmissões ao vivo. Você pode continuar? Toda hora, né? Toda hora cortando aqui a gravação. Mas olha, não se preocupe não, porque eu estou acompanhando aqui pelo rádio e pelo Facebook, segundo o pessoal, está saindo normal. Nós é que estamos com essa dificuldade. Mas enquanto você se sintoniza, André, o que seria a prece para você, esse arrobo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, né, essa coisa que esse fogo interior, né, que pode se exteriorizar de forma tão bela? Bom, nós vamos entender que quando começamos a desenvolver a nossa relação com o pensamento crístico,
nós percebemos que Jesus nos apresenta a oração como o canal de conversação com Deus, com o Criador. Né? Ele mesmo dá testemunho desse processo de fala, de relacionamento com Deus. E no Livro dos Espíritos, na doutrina espírita, a gente escuta a preocupação, vê a preocupação do codificador em esclarecer a importância dessa relação, né? E uma das coisas mais interessantes que os Espíritos dizem é que Deus se agrada quando nós nos dirigimos a Ele. E é pela prece que essa relação se estabelece. O que é interessante é que no Espiritismo a gente começa a ver que nós temos caminhos distintos para construir essa relação, e na grande maioria de nós a gente fica muito preso a apenas um dos caminhos, que é o caminho do pedir. Né? Depois de algum tempo é que a gente vai percebendo a importância de agradecer e de louvar, que são duas coisas distintas. Duas coisas distintas. Muito bem. Partindo desse princípio que você falou agora, que é a nossa segunda pergunta, e antes de eu formular, eu me lembrei aqui, quando nós estávamos falando do arroba, adorei, Irandê, olha, você não sabe como eu estou maravilhado com essa sua lembrança. Me lembrei do meu amigo André, não André Arruda, mas André Luiz, quando ele é recolhido e ele reclama da mãe que só veio ver ele depois. Não, eu estava lá o tempo todinho. Mas, mãe, eu fazia prece o tempo todinho, rezava e... Quer dizer, então, aquela prece que o André fazia, né, naqueles momentos de muita agonia, parece que não valia, até que o momento que ele fez a prece. Então, o André já colocou aí em pauta e a gente vai perguntar a você, depois a Lídice e André, dentro do Espiritismo, quais as três vertentes que a prece, de uma forma geral, ela pode ter, querida? Louvar, pedir e agradecer. Né? São essas três vertentes aí que a gente precisa refletir, como o André muito bem colocou. Muitas vezes a gente fica nessa questão dos peditórios, né? Pede, mas a gente esquece de agradecer ao Pai tantas e tantas benécias que a gente recebe, muitas vezes no anonimato. Né? E aí a gente também esquece de louvar a grandeza desse Pai, o poder que esse Pai tem. Né? E aí eu trago aqui uma citação de São Mateus 6, 5-8, quando ele diz: quando quiserdes orar, orientação de Jesus, entrai para vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, a gente começa a perceber aqui, por essa citação de Mateus, né, a orientação do próprio Jesus, que quando a gente se concentra, se conecta, se sintoniza, e dentro desses preceitos de louvar, pedir e agradecer, a nossa prece vai ser ouvida. A nossa prece vai ser atendida, vai ser reconhecida, né? Então, é um caminho, como o André colocou, e Lídice também, você também, Tavares, é o caminho que a gente tem de conexão com o Pai maior. E é a nossa essência, porque nós somos essência divina e celestial. E se a gente perde essa conexão, a gente entra por um campo muito desequilibrado. E a gente nunca precisou tanto dessa conexão como a gente está precisando agora, não é? Então, precisamos entrar mais dentro do nosso eu interior, descobrir esse arroba, essa força, e orar com mais intensidade para que as nossas orações realmente elas sejam reconhecidas e ouvidas. Quando você me lembrou de novo muito bem, você está me fazendo assim uma nostalgia maravilhosa, eu lembrei de GG Geraldo. Já desencarnou, mas no movimento. GG, sim. GG, lindo e maravilhoso. E sim, ele fez uma palestra justamente sobre isso. E ele fez uma pergunta, disse, mas, meu amigo, e quem não tem quarto, como é que vai fazer?
entrar dentro do quarto, e se eu não tenho um morador de rua? Sim. E eu fiquei assim, e agora como é que ele fez a pergunta, e eu fiquei, como é que ele vai? E ele me respondeu de forma tão magistral, tão maravilhosa, que você sabe muito bem, né? O que é que Jesus está querendo, mas você me lembrou, GG. Sim, Mas, Lídice, aproveitando a deixa da nossa irmã Irandi, que depois, Irandeira, eu vou passar para André, por que nem sempre as preces atingem o seu objetivo? É porque a gente só pede, é o peditório, né? É o peditório incondicional, mas é por isso que muitas vezes essas preces que a gente pede e não chega nunca, não tem esse objetivo. Seria por isso, querida? Uma coisa que a gente tem que lembrar, no próprio Evangelho ele vem trazendo, né, que tudo que a gente pedir, a gente vai obter, mas não necessariamente é no tempo em que que a gente determina, né, e nem como a gente está esperando, porque muitas vezes a gente pede paz. A paciência é o exemplo básico de muitas pessoas, né, que sempre pedem a paciência, e se a paciência naquela no dia, né, que a gente dando da paciência e transcendendo a isso, a gente vai ficar capacitado a ter a paciência. Então, e muitas coisas que a gente vê que eu tenho que pedir, né, se a minha prece tem esse efeito da petição, né, como o André trouxe aí as nossas 3 características, e mesmo que não me aconteça no momento, eu também devo agradecer, né? Porque muitas vezes aquilo que não aconteceu para mim naquele momento não era a coisa adequada para mim nesse momento, né? Então, ainda assim, ser grato, porque Deus tem um conhecimento muito mais amplo do que a gente tem, né? De conhecimento de causa, como diz. Então, muitas das coisas que não acontecem, não necessariamente é porque tem que ser do jeito como a gente está pedindo, mas sim como é a necessidade do momento para que a gente desenvolva aquilo que a gente está pedindo. Sim. Muito bom. Nós estamos aqui na nossa sala de estudos da Casa Espírita Instrumentos do Amor, lá da Rua da Mata, em Pipa, aqui pela Web Rádio Estação da Luz e também pelo nosso Facebook para todo o planeta. Vocês podem fazer perguntas, tanto pelo Facebook, caso queiram, ou então pelo nosso WhatsApp, 981684898, é o código da cidade 84. André, você falou muito bem da questão da louvar, pedir e agradecer. Irandê deu uma aula com relação à questão da recomendação de Jesus, e nós lançamos para Lídice a questão do peditório. Dentro dos estudos ou dos ensinamentos do Espiritismo, nós tornamos a prece mais eficaz, porque começamos a ver que a gente também deve agradecer e louvar. O Espiritismo nos ensina isso, pedir tudo bem, mas também a gente aprende muito dentro do Espiritismo o tal do agradecer e do louvar sempre, querido. Olha, eu primeiro quero fazer um resgate importante da sua questão. Allan Kardec, ele é tão cuidadoso com relação ao tema, que ele, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa uma sugestão, uma coletânea, para que a gente possa se inspirar de como devemos aproveitar bem essa possibilidade de usar essa ferramenta apresentada por Jesus, mas também apresentada por Jesus dentro de uma simplicidade e de uma objetividade, mas usada por todos os segmentos que estabelecem uma ligação com o Criador, né? É óbvio que nós encontramos, em algumas outras denominações religiosas, maneiras diferentes de se relacionar com essa possibilidade que é a oração. Mas no Espiritismo, nós temos que ter uma coisa muito bem clara. O Espiritismo, ele é ciência. E existe uma ciência da prece. Aquele trecho que Irandê coloca, que é uma colocação de Jesus, existe por trás daquilo ali todo um contexto de informação que precisa ser analisado com profundidade, porque nada do que Jesus nos trouxe
pode ser visto com superficialidade. Por que ele coloca a simbologia do quarto? Para que você se recolha para fazer a prece. Porque necessariamente, como o GG colocou, se você não estiver no meio da rua, como é que você vai entrar no quarto? Se você não tiver quarto, se for um morador de rua. Mas esse quarto aí, na verdade, é uma simbologia. Porque o quarto é um local conhecido. É um local onde você arruma e se sente seguro, né? Então, veja um local de intimidade, né, André? De intimidade. É um local de intimidade, é um local seu. Então, há muito tempo que nós no Espiritismo, nós encontramos um resgate da orientação de Jesus, que a gente deve carregar a nossa relação com Deus de uma forma interna. Isso. É Deus conosco. Nós já até ouvimos isso no catolicismo, quando a gente participou da nossa experiência católica, né? Se a gente precisa carregar Deus conosco, que a gente vai falar com Deus, geralmente nós estamos conectados com a ideia de que para falar com Deus a gente tem que olhar para os céus, né? E olhar para fora, e a gente busca Deus fora. Nós já encontramos numa proposta dessa colocação de Jesus, de você entrar para dentro do seu quarto. Esse dentro do quarto aí é simbólico. Porque o que Jesus estava querendo, naquele momento, ensinar para nós é que a prática judaica era fazer orações nas praças, era fazer oração em público, inclusive se cobrava pela oração. Sim. Os doutores da lei, aqueles homens que faziam o papel dos rabinos, eles cobravam pelas orações, coisa que pode até ter uma justificativa dentro da conotação do judaísmo, e que eles faziam aquilo dentro do seu processo de sinceridade, de prática religiosa. Mas o que nós estamos vendo Jesus apresentar para a gente é que você não precisa expor a sua relação com esse Criador na multidão, apesar que você estando na multidão, você pode estar em prece, em oração e fazer muito. Então, não é o local que vai fazer a diferença, e sim a atitude, a consciência. E no Espiritismo, Tavares, a gente aprende esse processo, porque os espíritos estão num processo de vibração, de frequência vibratória, que para que a gente possa atingi-los através da nossa prece, a gente tem que buscar essa frequência. E aí entra a parte científica do Espiritismo. Por que a gente faz uma leitura preparatória? Não é dogma. É trazendo a gente para a frequência, tirando a gente da frequência do mundo, dos pensamentos aleatórios, e trazendo para o objetivo da conectividade com o Criador. Porque desde a mensagem preparatória que você começa a trazer a sua sintonia para esse momento da prece. A gente abre e fecha com a prece. Nós temos no registro das obras mediúnicas, narradas por André Luiz, por André Luiz, por Camilo, por Joana, o que acontece no momento em que um espírito que conseguiu estabelecer uma relação de sintonia com o alto, ele alcança através da prece. Verdade. Então, a parte de louvar que você pediu, que eu falasse, né? Como é que a gente louva? Como é que a gente vai louvar, ou como é que a gente vai estabelecer um vínculo de reconhecimento desse Criador no momento em que a gente estiver agindo nessa oportunidade com essa ferramenta que é a prece? Eu penso que sempre que a gente tiver a oportunidade de relembrar Jesus, a gente precisa perceber como Jesus agradecia. Ele dava graça pelo alimento, ele dava graça pelos amigos, e agradecia a Deus. Então, ele reconhecia que Deus estava presente nessas situações. Ele enxergava Deus, e Francisco fazia assim, a oração em louvor de todas as criaturas, que é um hino maior de agradecimento, de louvar a Deus. Louvado seja, meu Senhor, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela água, pelo fogo. Ou seja, veja como Francisco consegue essa capacidade de trazer para nós o que é o louvar
de uma maneira simples, mas reconhecer que Deus está em tudo e que nós estamos também presentes na sua presença e imersos nele, quando ele diz obrigado pelo corpo que eu possuo, obrigado pela dor, obrigado pelo sofrimento. Então, ele agradecia e louvava, agradecia. Francisco era completo, né? Francisco, ele não tem como a gente não reverenciar a sua passagem e até hoje a sua força. Emociona a gente quando a gente encontra um relato de Francisco, que alguém lembra um relato significante, a gente percebe a grandiosidade desse espírito que nos encanta. Muito bem. Tem aqui, viu, Tavares, querida, no capítulo 27, no Pedi e Obtereis, tem uma citação de São Lucas, no 18, 19 a 14, que ele conta, né, que Jesus fez uma contaçãozinha que diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou de pé, se pôs de pé, né, e orava consigo mesmo, dizendo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservou-se afastado, não ousou sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus conclui dizendo: declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Belíssima lembrança em prova que a humildade está na base, vamos supor, de toda a fé, de toda a oração. É verdade. Nós estamos aqui na sala de estudos, né, pela web rádio Casa dos Espíritos, da nossa Casa Espírita Instrumentos do Amor, lá de Pipa, ali na Rua da Mata. E hoje nós estamos estudando a fé e a oração, bem e mal sofrer, aqui com o nosso irmão Arruda, Erandê e Litz. André acabou de fazer um compêndio muito bonito sobre a questão da fé, e me lembrou, André, o capítulo 28, que eu creio que seja o capítulo menos estudado no Espiritismo. Muitas vezes as casas não trabalham, e é o maior capítulo, são 83 itens, se não me falha a memória, né? Então, Kardec não iria colocar isso, né, no final do livro, né, que é a parte moral do Espiritismo, com tantos itens, se não fosse algo muito importante para todos nós. Jesus rezava de manhã, de tarde, de noite. Está lá no Evangelho, ele saiu para orar de manhã, de noite, e só voltou no outro dia. Então, a prece, o próprio mestre fazia desse instrumento, né, uma maravilha, assim como o nosso irmão falou do querido Francisco de Assis. Lides, a gente falou da fé, da oração, e vamos falar agora da fé. Eu fiz a oração, né? E eu me enchi de fé para que eu possa ter aquilo. Ou como dizia um amigo meu, me enchi de fé para jogar na loteria para ganhar sozinho. Mas jogaste? Não, então é meio difícil. Mas o que consiste? Qual é a base da fé a nível do planeta Terra? A base da fé é a universitário, né? É por isso que eu fiz para vocês, meus universitários queridos. Não, eu sou a do primeiro ano, aquela que ainda está estudando. Vocês são frades. Mas a fé é a nossa confiança naquilo em que a gente tá buscando, né? Não necessariamente na questão da gente ter que pedir e alcançar aquilo, mas para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que ter a confiança de que tem que insistir, né? E algo que é muito importante, que até veio na mensagem preparatória, é a questão da ação, né? Porque não adianta eu rogar a Deus que eu quero tal coisa, se eu não vou
fazer nenhuma ação ali para que aquela coisa aconteça, né? Então, na mensagem confortadora, eu sou Jesus, eu tenho uma mensagem, o conforto, mas o que é que você está fazendo em prol do seu conforto? Né? Será que se eu tenho uma doença, eu estou buscando um médico para me tratar? Ou estou desenvolvendo a cura, né? Ou a brincadeira na Mega Sena, mas eu já fui. Então, quando a gente se coloca na postura de desejar alguma coisa, a gente também tem que se colocar em contrapartida na atitude de fazer com que aquilo aconteça, né? Então, conhecer também é importante, que aí é onde entra a fé que não é cega, né? E a doutrina espírita, ela vem trazendo tudo isso pra gente, olha, você precisa melhorar várias coisas em aspectos em sua vida, que é onde vem o progresso, né? Mas para você melhorar, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa agir, né? E sempre de qualquer coisa que a gente for fazer, queira um retorno. Eu Muito tenho muitas bem. palavras, porque eu sou a aluna mais com menos informação do mundo. Vocês são mais anos de doutrina espírita do que eu, e eu sou aqui a bebê. Muito bem, bebê. Bebê sabida. Uma bebê para outra bebê, dona Irandê. Até rimou. Em que consiste a fé? Nós temos uma pergunta aqui pelo WhatsApp, mas eu gostaria de continuar com esse questionamento para depois passar aqui para a pergunta que veio pelo WhatsApp. Mas no que consiste realmente a fé para você, a fé dentro do Espiritismo? Então, Tavares, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta a montanha, no item 12, tem uma citação que diz que no homem a fé é o sentimento inato. Ou seja, a gente já tem a fé dentro de nós, né? Diz que é um germe, né? Que foi depositado em nós, esse germe, que é depositado em nosso íntimo. Que às vezes a gente diz assim, eu não tenho fé, minha oração é fraca, né? Eu peço e as coisas não acontecem. Mas todos nós já temos esse germe dentro de nós. Deus é maravilhoso. Deus é misericórdia, justiça, bondade, perfeição, é tudo, por isso que é Deus, né? Então, ele já coloca na gente esse germe, né? Então, está em nós, está depositado em nós, mas o que é que precisa? O que Lídice disse, a ação, essa vontade para fazer essa fé desabrochar. Certa feita, logo quando eu comecei, né, nos meus estudos no movimento espírita, e eu estava passando por muitas situações de síndrome do pânico, depressão, tudo que vocês possam imaginar. E aí eu dizia assim, eu quero ser uma pessoa de fé, eu preciso ser uma pessoa de fé. Né? E eu achava que a fé era assim, uma coisa que, né, que não precisava fazer esforço, viu, Lídice? E ela vinha assim, né? E aí, o que o capítulo 19 diz, você precisa ter a vontade e a ação para fazer com que isso desabroche. Está dentro da gente, mas é preciso fazer um movimento através da vontade e da ação. Então, bora trabalhar, bora se abnegar, bora se dedicar, bora chorar, né? Bora cair, bora levantar, e a fé, ela vai se constituindo. Então, a fé, ela tem essa conotação dinâmica. Ela não é algo que alguém vem e faz ela crescer. Ela está na gente, mas ela precisa desse dinamismo na ação para que a gente sinta esse poder que existe em nós. Esse exercício diário, né, de fazer com que ela fique robusta, aquele arrobo, né? Então, nesse exercício. Sim. E é no sofrimento, viu, Tavares? É na luta, no enfrentamento das lutas, sabe? E entrar nos desertos da vida, sabe? Ficar ali naquele deserto, só você e Deus. O deserto durante o dia, ele é muito alta temperatura, à noite ela é muito fria, né? E é aquele momento de você
e a divindade e você nesse encontro e autoencontro. É assim que a gente estabelece essa robustez dessa fé tão necessária para todos nós, hoje mais do que nunca, mas sempre, né? Sempre, em tudo que a gente faz. Antes de passar para André, você falou do deserto e Jesus, né, quando ele queria orar, ele ia para o deserto. Não é o deserto lá, mas o deserto de nós, essa coisa quente de dia e mais fria à noite. Sim. André, e aí? A fé consiste no quê, meu amigo? Bom, eu vou fazer aqui eu vou colocar uma pimentazinha na conversa, porque eu estava procurando eu me lembrei de um texto que eu recebi há um tempo de um companheiro nosso do Movimento Espírita, da Juventude, e esse texto, graças a Deus, eu consegui achá-lo aqui nas redes sociais, porque é um texto de um teólogo chamado Humberto Roden, e que ele traz, eu creio que o sentimento do que Jesus quis nos apresentar, quando ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Quando Jesus estabelecia e dizia de volta essa fala, ele estava falando no contexto dos ensinamentos que o povo judeu já tinha enquanto o que era entendimento de ter fé, certo? E é isso que Kardec tenta resgatar para nós, e que Humberto Roden consegue sintetizar, porque ele coloca assim, existe a diferença entre você crer e ter fé? É o que o Humberto Roden joga para a gente com uma análise muito interessante. Ele diz que se o espírito humano não está sintonizado com o espírito de Deus, ele não tem fé, embora talvez creia. Eu creio em Deus, mas às vezes eu não tenho fé, né? O notável professor e filósofo, posso continuar a abordagem do que o Humberto Roden? Lógico, uma contribuição O notável professor, filósofo e humanista brasileiro Humberto Roden, em uma de suas oportunidades, comentários inseridos no livro A Mensagem Viva do Cristo, obra que compreende a tradução feita por ele mesmo dos 4 evangelhos, diretamente do grego do primeiro século, convida-nos a refletir sobre a significativa distinção entre crer e ter fé. Veja como vai se associar com a questão da prece, o que Humberto Roden traz para a gente, certo? Que a gente estava discutindo aqui. E o que Kardec tenta colocar para a gente, e Irandê colocou uma palavra muito importante na fala dela, a questão da vontade, certo? Vamos lá. Para ele, a não compreensão dessa questão tem deturpado a teologia e trazido enorme prejuízo à mensagem do Cristo ao longo desses 2000 anos. Olha que batata quente que o Humberto Roden vai colocar agora para nós que ainda não conseguimos compreender esse significado de diferença entre crer e ter fé. Desde os primeiros séculos do cristianismo, quando o texto grego do Evangelho foi traduzido para o latim, principiou a funesta identificação de crer com ter fé. A palavra grega para fé é pistis, cujo verbo é pistuem. Infelizmente, o substantivo latino fides, o correspondente para pistis, não tem verbo, e assim os tradutores latinos se viram obrigados a recorrer a um verbo de outro radical para exprimir o grego pistuem, que é ter fé. O verbo latino que substitui o grego pistuem é credere, que em português deu crer. Nenhum das 5 línguas neolatinas, português, espanhol, italiano, francês e romeno, possui verbo derivado do substantivo fides, fé. Todas essas línguas são obrigadas a recorrer a um verbo derivado de credere. Ora, a palavra pifes, ou fides, significa originalmente harmonia, sintonia, consonância. Ter fé é estabelecer ou ter sintonia, harmonia entre o espírito humano e o espírito divino. Por isso que nós estamos tão perturbados hoje, atualmente, porque a gente está na religião, mas a gente não está em harmonia com o Espírito de Deus. A gente tem crença, mas não tem fé. Não tem fé, porque não está em harmonia.
E o Jesus, quando ele diz, vai para o teu quarto, olha só a questão psicológica por trás. Vai para buscar a harmonia, busca o silêncio, busca encontrar sintonia e estabelecer sintonia. Então, olha como é que o Berto Roden continua para finalizar. Se o espírito humano não está sintonizado com o espírito de Deus, ele não tem fé, embora talvez creia. Para o ilustre filósofo, aí está um dos maiores problemas em que muito vem prejudicando a teologia, e para explicar a diferença de significado entre uma coisa e outra, estabelece Roden o seguinte paralelo ilustrativo, que é um paralelo que nós no Espiritismo fazemos quando a gente está falando de sintonia mediúnica. Um receptor de rádio só recebe a onda eletrônica emitida pela estação emissora. Quando o receptor está sintonizado ou afinado perfeitamente com a frequência da emissora. Se a emissora, por exemplo, emite uma onda de frequência 100, o meu receptor só reage a essa onda e recebe-a quando está sintonizado com a frequência 100. Só neste caso, o meu receptor tem fé, fidelidade, harmonia, fideliza com a emissora. Olha que interessante, o Berto Roden coloca aqui. Dentro desse contexto, se o espírito humano não está sintonizado com o espírito de Deus, ele não tem fé. Por isso que Jesus diz, a tua fé te curou. A mulher estava sintonizada, a mulher morreu isso. Sim. Ele não falou a sua crença, né? Não era crença, não, era sintonia. Ela tinha uma tua fé. A gente falou, ela tinha uma convicção de que ia ser curada. Ela não foi lá para arriscar, não. Eu vou arriscar aqui. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Ela não foi com essa dúvida. Ela não existia dúvida. Não existia dúvida. Não existia dúvida. Em outros casos do Evangelho, nós até admitimos que aquele rapaz tinha dúvida, porque Jesus passou o cuspo no olho dele, ele não, primeiro, no meio da multidão, não deu certo. Ele ali, a relação dele de fé existia. Ele podia até duvidar de Jesus. Mas com Deus ele tinha fidelidade. Porque o povo judeu, eles têm um processo de construção de hábito de estudar a lei e a Torá, os mandamentos, com profundidade. Então, vamos lá, para fechar o texto aqui do nosso irmão, do Humberto Roden. Ter fé é estar em sintonia com Deus, tanto pela consciência, como também pela vivência. Ao passo, a questão a palavra vivência aí já dá para linkar com o quê? Fora. Tivemos um probleminha aí com o André. Ele deve... Olá. Pode voltar, volta. Voltou. Vamos lá. Olá. Você tá com fé, meu amigo. Você voltou. Voltou? Fala. Voltou. Fé e vontade. Vamos embora. Voltou. Então, vamos lá. Então, olha o que ele coloca aqui, como é interessante essa parte aqui da abordagem que Humberto Roden dá. Ter fé está em sintonia com Deus, tanto pela consciência, não é pelo conhecimento, é consciência, porque nem todos que têm conhecimento têm consciência. Mas como também pela vivência. Por isso que Kardec coloca que fora da caridade não há salvação. Né? Ao passo que um homem sem sintonia com Deus, pela consciência e pela vivência, pela mística e pela ética, pode crer vagamente em Deus. Crer é um ato de boa vontade. Ter fé é uma atitude de consciência e de vivência, argumenta o professor Ronden. Salvação não é outra coisa senão a harmonia da consciência e da vivência com Deus. Para ele, a conhecida frase, quem crê será salvo, quem não crê será condenado, é absurda e blasfema no sentido de que ela é geralmente usada pelos teólogos. No entanto, se lhes dermos o sentido verdadeiro, quem tiver fé será salvo, ela estará certa, porque salvação não é outra coisa senão a harmonia da consciência e da vivência com Deus. Por isso que é a questão, o tribunal da consciência é o que vai nos julgar quando a gente perde o corpo físico. Sim. Você não vai ser julgado, né? Você não vai ser julgado pela quantidade de coisas que você doou, você não vai ser julgado pela quantidade de coisas que você fez, é pela sua consciência, se ela estiver em harmonia com as leis.
Veja que interessante, a Não vai ser fidelidade. julgado, não vai ser julgado pelas palavras bonitas que colocou nas orações, vai ver se elas foram Não. de verdade ou não, né? Qual era a sua frequência ali naquele momento, que tipo de sintonia você estava fazendo, e aí a gente já pode ir analisando, né, por onde andam os nossos pensamentos, por onde andam os nossos desejos, as nossas vontades, por onde andam. Porque se a gente está ali fazendo um trabalho, fazendo uma prece, desenvolvendo qualquer tipo de situação, dentro ou fora da casa espírita, que seja para um lado do bem, e a gente não está sintonizado com aquilo ali, está só o corpo, a gente está no automatismo, aquilo não é significativo, a gente não está nessa frequência. Não está. O corpo está ali, mas o espírito, né? Eu vejo muito por esse lado que André acabou de ler, né? E eu acho que já faz um link, Tavares, com a próxima questão em relação a da esperança e a caridade. Né? Então, faça logo essa pergunta, mande para o André para ele terminar. Você vai fazer a pergunta para o André, ele vai terminar o texto do Holt e já vai Terminou, responder. André? Não, porque ainda acho que falta alguma coisa, né, Finalizou. André? Era isso mesmo. Ele finaliza aqui com essa abordagem, dizendo que a troca do entendimento de crer por ter fé, né, de ter substituído o significado do que é ter fé por crer. Você crê em Jesus? Creio. Eu até me lembro de uma história que credo, né? o camarada tem um relógio quebrado. O camarada tem um relógio quebrado, aí diz assim: você tem um relógio que está quebrado, um relógio valioso, que foi seu bisavô, que passou para o seu pai, que seu pai passou para você. Aliás, o seu bisavô passou para o seu avô passou para o seu pai passou para você. Então, o relógio está na família há 4 gerações. Você é a 4ª geração. Aí o relógio deu problema. Aí Tavares chega e diz assim: olha, tem um caba lá no Alecrim que eu creio que ele vai resolver o problema. Aí outra pessoa diz assim para você: rapaz, tem um cara lá no Alecrim que ele resolve. Ele resolve. É diferente de crer por ter fé. O ter fé, ele diz, eu sei, eu tenho convicção, eu sei. Por isso que Marcelo Mariano, amigo nosso, ele diz assim, numa palestra lá, a mulher foi cumprimentar ele disse: meu filho, que maravilha, eu pensei que eu era doida, porque eu também ouço, vejo essas coisas, negócios aí de espírito. Meu filho, você acredita na mediunidade, né? Ele disse: não acredito não. A mulher se espantou, disse: meu filho, mas em Deus você acredita? Muito menos em Deus. Ele disse: meu filho, em Jesus, você acredita em Jesus? Também não. Disse: meu filho, o que é que você acredita? Ele disse: espírita não acredita. Espírita sabe que existe a mediunidade porque vê. Sabe que Deus existe porque tem a prova da criação, porque pelas obras se conhece o Criador. E sabe que Jesus está conosco porque ele sente Jesus próximo, descrucificado ao lado. Exatamente. Muito bem. Você vai fazer a pergunta para o André e para a Lides, mas o grande pastor norte-americano Billy Graham, ele tem uma frase muito... Você tem que orar muito e ter fé muito para você ficar íntimo de Deus, né? Essa intimidade, né, através da fé e da oração que a gente vai ter com o Criador, isso na 621 resolve muitas das coisas. Tu faz a pergunta, a próxima para... porque a esperança e a caridade estão associados à fé. Né? E aí eu acho que também tem tudo a ver com isso aí que André acabou de falar. Né, dessa questão de conseguir construir dentro dessa fé que ela vai se estabelecendo com as vivências, as vontades e as ações, a esperança e a caridade, ela tem que fazer essa tríade, como no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo diz, né? A esperança e a caridade são corolários da fé. Formam com esta uma trindade inseparável. Inseparável. Então, fé, esperança e caridade. Elas formam um corolário, uma trindade que não se separa, não está dissociada. E por quê? A caridade é o exercício dessa ação
né, para essa fé, né, e crescendo e se fortalecendo. E a esperança é aquilo que nos move caminhar para frente, ter a certeza de que está ruim hoje, amanhã vai melhorar. Bora mais um pouco. E assim a gente vai estabelecendo essa confiança tão plena que chega uma hora que a gente diz, não tem nada errado, está tudo certo, né? Não tem bala perdida, não tem coronavírus que foi perdido, que foi lançado, não, tudo é programação divina e celestial. O que precisamos fazer é aprender, exercitar nossa fé, crescer, se reinventar, e aí entra algo muito interessante, que é a resiliência dentro desse processo de construção de fé. Aquele que é resiliente é aquele que nunca desiste. É aquele que está sempre encontrando uma portinha para ir lá, né, Lídice? O cara pediu a casa, a coisa está difícil, mas a gente vai lá e acha, daqui a pouco a gente encontra outra forma, né? Então, essa tríade, esperança, caridade e fé, formando esse corolário, é algo assim que a gente realmente precisa refletir sobre isso, né? Que tá tudo... Uma coisa que eu queria só falar... Pois não, pode falar. Agora só queria dizer uma coisa. O que você falou, eu quero passar para você, Lides. A fé, a esperança e a caridade, ou a esperança e a caridade com base na fé. E nossa irmã Lides está passando por um momento, além dessa questão do isolamento, a casa onde eles trabalhavam, né, a senhoria pediu, né, então a gente fica mesmo, e aí, como é que vai ser quando a gente voltar? Então, isso tem muito a ver com fé, né, esperança e caridade, né, Lídice? Sim. Exato. E também eu vejo nesses momentos que é a nossa aprovação, né? Porque o trabalho, acho que desde o início a gente sabe que ele não é fácil. E cada vez que você insiste em melhorar, vem muitas coisas para te fazer voltar, estagnar, ou, não, é melhor nem insistir porque é uma coisa errada. Mas então, é o Estevão, mas tem um menino que vai começar a contribuir lá com Barna, eu não me lembro o nome do homem, mas enfim, sou péssima em nomes. Mas ele era um jovem que iria ingressar no caminho, né, nas atividades, e aí Saulo sempre perguntando, porque ele é tão novo e querendo insistir, olha, mas o trabalho é assim, vai ter a hora do testemunho, a hora da dificuldade, a hora de que você pode ir lá ser apedrejado e tudo. E ele dizia, não, mas eu vou. Não, mas e se isso acontecer, e se aquilo acontecer? Eu vou encontrar uma forma de me sobressair, né? Então é isso. Dentro das dificuldades, a gente enxerga que ali é o nosso exercício, né? O nosso aprendizado. Eu preciso vencer. Dar uma forma. Então, que Deus existe uma importância na divindade. A questão da conexão em que a gente tem que ter a todo momento. A sintonia que a gente tem que ter com Deus para poder avançar, né? Então, a dificuldade ela vai existir, independente de que seja com a doutrina espírita, até mesmo com a nossa família, outras inúmeras coisas que a gente decida fazer na nossa vida. Quando a gente tem um objetivo, sempre vai vir algo para atrasar a gente e nos trazer essa que vai conseguir, né? Então, a casa, mas o universo é muito amplo. Então, um dia eu estava trabalhando esse trabalho com Jesus, né? Então, eu não tenho que ter medo, porque as coisas, como Irandê estão dizendo, elas estão certas, elas acontecem nas suas horas, podem não ser agradáveis para nós, mas elas estão acontecendo porque existe uma necessidade ali de que isso aconteça, né? Então, eu tenho a esperança de que
de insistir nesse trabalho, porque ele é realmente maravilhoso, ele me transforma e eu acredito que muitas pessoas outras poderão ser transformadas por isso, e eu culmino com a caridade, porque eu vou agir para que isso aconteça, né? E a caridade é ação para mim. Muito bem, e diz ela que era mais novinha, né? Dando esse exemplo todo. Mas tem uma bebezinha dessa é maravilhosa. Mas quando ficar maiorzinha, aí pronto. Mas tem um amigo nosso, quando eu crescer, vou ser igual a vocês. Linda. O objetivo de todo o rio é chegar ao mar. Não tem para onde, né? Aí ele já percebeu as curvas que o rio faz, né? Cachoeira e reentrâncias e saliência, mas ele tem que chegar no mar e ele vai chegar no mar. Então é essa esperança, essa fé, essa caridade. Meu amigo André, eu queria agora, como nós já estamos aqui quase que no final, já passando um pouquinho, eu queria ir para o segundo tema, que é o bem e mal sofrer. E eu lhe pergunto, por que o sofrimento no planeta Terra ainda acontece? Por que nós sofremos na realidade? Está alicerçado no que o nosso sofrimento, né? Segundo, lógico, a visão do Espiritismo, querido. Bom, o sofrimento é, em uma análise bem primária, é característica da alma que ainda insiste em não querer se melhorar, né? É uma alma que não se abre para o conhecimento das leis que regem o universo. As leis de Deus não estão escritas só na doutrina espírita. A doutrina espírita é um caminho para você se conectar com as leis divinas naturais. Mas se você pegar em Buda, nos ensinamentos de Buda, se você pegar no Bhagavad Gita, no livro sagrado dos indianos, se você pegar no Corão, se você pegar na Torá, você vai encontrar a essência do ensinamento que nos dará norte para a gente abolir da nossa existência o que nos causa a condição de sermos optantes por sofrermos. A dor é inevitável. Nós não temos como, num planeta de provas e expiações, não termos contato com a dor. A partir do momento que a gente vai nascer, né, tem todo um processo de trabalho ali, se o parto for natural, se não for natural, todos os dois vai ter as contrações, vai ter o choque térmico na hora, ou seja, a dor você vai ter que passar. A dor da perda dos entes queridos, a dor das decepções que, na verdade, são criadas pela nossa própria ideia fixa de moldar a realidade a nosso bel prazer, e a realidade é as leis naturais. Se você vive no campo do entendimento da vida sob o guarda-chuva das leis naturais, você não vai criar na sua cabeça uma falsa realidade que Buda chama de ilusão, e que Jesus também chama, né, traduz isso de uma forma muito grande, de uma forma muito simples, que ele diz assim, não vos aflinjais pelas coisas do mundo. Jesus diz que colocou a gente no mundo, mas para que a gente, nesse contexto, a gente cresça, a gente aprenda. Não é para a gente sofrer. A gente não veio aqui para sofrer, para ser triste, para ser... Não, nós estamos resgatando, mas no resgate, quando você entra em contato com o entendimento da lei universal, da lei de justiça, amor e caridade, que a gente estuda no Espiritismo e nas palestras dos intérpretes da doutrina, trazem exemplos que nos fazem compreender melhor essa lei, você vai entendendo que o que você passa, como o Irandi colocou, está dentro de um processo em que você ainda tem o livre-arbítrio para melhorar o processo. Ou para piorar. A grande maioria de nós piora. A grande maioria de nós piora. Então, por que a gente sofre? Porque a gente gosta. Na verdade, a gente gosta. Certo? E ter esperança dá trabalho. Dá trabalho ser esperançoso. Eu gosto muito de uma entrevista que Mário Sérgio Cortella deu na Jovem Pan, e ali estava todo mundo, naquele momento, atacando muito o governo, né? Era um momento em que todos estavam falando e criticando o governo, e Cortella, como filósofo, sempre
otimista, sempre quando... Aí o entrevistador perguntou, você não é muito otimista não, Cortella? Você não acha que está sendo muito otimista não? Ele disse, é porque todo pessimista é um vagabundo. Porque ser otimista dá trabalho, você tem que acordar de manhã, você tem que estudar, você tem que ler, tem que pesquisar. Então, ser otimista dá trabalho. O pessimista, eu assisti ele essa fica entrevista. Sentado, né? Ele fica sentado e diz assim, presta atenção o que é que vai dar. Vai dar errado, não disse que vai dar errado? Presta atenção, vê só onde é que vai dar. Então, o pessimista, na visão do contra. Do contra, ele é um vagabundo. Eu, assim, com toda a palavra, com todo respeito aos vagabundos, né? Porque tem muito vagabundo que faz muito mais coisa do que certos indivíduos aí que estão na trabalhadores, né? Acaba que muitos trabalhadores. Então, a gente tem que, até porque existe a teoria do ócio criativo, né? Nós temos que entender que há nem todo vagabundo tá vagabundando, não. Às vezes ele está criando ali coisas que vai salvar a humanidade. Não pode generalizar, não. Não podemos generalizar. Mas aí o Cortella coloca uma coisa muito importante. Dá trabalho ser otimista, Letícia. Dá trabalho esperançar. E se a gente está numa escola onde a nossa escola maior é de espíritos que se equivocaram, estão aqui para aprender, para reaprender, para refazer, então é normal que nós estamos entrando em contato com pessoas que estão no diapasão do copo menos cheio. O copo tá metade cheio e metade vazio, mas todo mundo só fica olhando para a metade que está vazia. É o ócio. Mas, Irandê, eu quero completar essa pergunta que nós fizemos aqui, porque que nós sofremos, lendo no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do livro 3, das Leis Morais, a questão 614. E Kardec pergunta aos imortais, o que se deve entender por lei natural? E os imortais respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a nossa felicidade. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Exatamente. Como a André falou, nós gostamos de sofrer, nós estamos um pouquinho afastados de Deus, não é isso, Irandê? É assim, na verdade, segundo Haroldo, né, a gente está atrasado aí uns 5.000 anos, né? E é aquilo, a gente, no livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, no Código Penal da Vida Futura, a gente vê lá, claro, está escrito lá que o sofrimento está ligado à imperfeição. A gente sofre porque a gente é imperfeito, como o André muito bem colocou. Então, a gente faz muitas opções equivocadas por conta do nosso nível de imperfeição. E se a gente não fizer o que Santo Agostinho nos convida a fazer todas as noites, a pensar no que é que a gente fez durante o dia, o que é que a gente fez ontem, a quem que a gente deve um pedidozinho de perdão, a reorganizar aquilo ali que a gente fez de forma equivocada. E também lá no Código Penal da Vida Futura diz que o bem e o mal são voluntários e facultativos. A gente tem chance de ir para um lado ou ir para o outro, são escolhas nossas, que a gente precisa fazer. O Espiritismo nos ajuda a esse autoconhecer-se. Na hora que a gente para analisar, por que eu estou dando tanto valor a isso? Por que eu estou sofrendo tanto com isso? O que é que isso aí, por que isso está me provocando tanta inquietação? Porque é o outro, sim, e qual é a relação sua com o outro? Você dá conta com o que o outro faz? Não, então faça você a sua parte. O que cabe ao outro é fazer a parte dele. Geralmente, a gente, pela imperfeição, a gente quer ser o dominador da situação. Então, a gente quer dominar o outro, esquece da gente, e esquece que todo o mal está dentro da gente. E a gente tem o direito de lidar com aquilo ali bem ou mal. Não é o outro que nos causa mal. A gente é que possibilita que o mal penetre em nós. Então, encontrar um estado de felicidade, mesmo num caos, é um desafio. É um desafio para pessoas, espíritos imperfeitos, que somos nós. Mas se a gente não se analisar e não se colocar, né, na possibilidade que mesmo nesse caos que a gente está vivendo, a gente pode encontrar e ter momentos de felicidade, momentos de ser útil, que é o que a gente está fazendo agora, né?
ser produtivo, conversar sobre coisas construtivas, a gente nesse momento está sendo feliz, está sendo muito feliz, porque a gente está falando de algo que está nos preenchendo a nossa alma e ainda propiciando a nossos irmãos refletirem também sobre isso, né? Então isso é um estado de felicidade. Aí eu volto para a Lídice, né? Não aquilo que a gente, às vezes, pela nossa imperfeição, acha que é felicidade. Mas se a gente olhar bem, o que é que realmente, na nossa essência, nos promove felicidade? Estar perto de Jesus. Ele nos promove felicidade. Então, estar aqui hoje, para mim, está sendo uma felicidade enorme, porque eu sinto Jesus mais perto de mim. Só de estar falando sobre ele, falando sobre coisas que ele deixou, ensinamentos que ele deixou, eu me aproximo dele. Então, isso me deixa bem, me deixa feliz. Bem, também imagina a gente como está feliz aqui. Tem Jesus e vocês todos aí que fica uma felicidade maravilhosa. Mas você está danada, você está assim hoje iluminada. Você falou aí do Código Penal da Vida Futura, os 33 itens, e um advogado amigo nosso, professor, nós passamos o livro e ele leu. E ele disse, olha, em meu tempo de estudo das partes jurídicas, eu não vi algo tão perfeito como nesse código. É perfeito. Ele ficou apaixonado. Juridicamente falando, é uma perfeição. Mas nós temos agora 3 perguntas, vamos fazer uma para a Lídice, uma para você e outra para a André, para a gente finalizar o nosso estudo aqui, direto da Web Rádio Estação da Luz, aqui pela casa, né? Instrumentos de Amor, lá de Pipa, né? Da nossa irmã Lídice. Voltou, Lídice? Está tudo bem com você, menina? Gente, eu estou acompanhando pela rádio, porque eu não estou escutando nada. Então pronto, bom, maravilha, que a rádio está funcionando. Eu estou escutando no celular, porque eu Então vamos lá. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos apenas imaginar, minha amiga Lídice, que alguém venha lhe trazer aflições através de dor, perda, traições, ilusões, decepções, abandonos, injúrias e calúnia. Qual é que deve ser a sua posição depois dessa vivência dentro do Espiritismo? Como é que você deve tratar todas essas possibilidades que muitas vezes nos desgasta tanto? Isso é o delay, viu? A gente fala aqui e demora um pouquinho. Desculpa, eu estou acompanhando, eu estou escutando porque eu não estou conseguindo acompanhar direito aqui. Mas se eu estou conseguindo bem, se alguém me gera uma ação, não é isso? E todas as descrições que Tavares colocou, como é que eu deveria agir? Em primeiro momento, que eu acho que é o mais difícil, é compreensão. Né? Compreensão do ser que está agindo ali Não, pode deixar. Né, de por que ele está formado comigo e também me reconhecer nos meus limites, porque nem sempre a gente tem uma condição imediata de perdão, e perdão é o que culmina a resolução de muitos problemas para a gente, né? E para aperfeiçoar esse perdão, a gente encontra o auxílio dentro do Evangelho. E aí a mensagem de Jesus é bastante clara quando nos traz de fazer o outro que a gente gostaria de que o outro fizesse conosco, né? Com o tempo é que a gente vai adquirindo esse aprimoramento do... A Lídice está com um probleminha, mas enquanto isso, minha amiga Irandê e meu amigo André, essa é para você. A gente vai agora fazer né, vamos modificar aqui o nosso rumo. Marquense Melo, que você deve conhecer muito bem, pede assim, Tavares, se puder, e lógico que eu posso, pergunte a André
qual a passagem do Evangelho, né, citada por Humberto Roth, para ficar registrado. Porque ele perdeu o trecho que você falou, daquela passagem do Evangelho em que ele fala da fé e da crença. E ele quer que fique registrado, porque deve ter dado algum problema. O trecho que você falou. Verifica aí. Olha, na verdade, Humberto Roden, ele está, o artigo aqui que está citando Humberto Roden, cita que o livro é A Mensagem Viva do Cristo, certo? É um recorte do livro A Mensagem Viva do Cristo. É o livro do Humberto Roden, tá? Então, assim, a passagem que o Humberto Roden coloca na análise dele aqui é a seguinte. Ele traz o argumento: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Certo? E não diz aqui qual é o versículo, nem qual é o evangelista, não. Certo, tudo bem. Mas então, maravilha. A gente depois passa para Marquense sem problema nenhum. A gente faz um estudo mais detalhado e manda para você, querido. Nós estamos aqui avançando na hora do nosso estudo hoje aqui pela Web Rádio. E eu tenho duas perguntas, uma para André e outra para Irandê. Aí eu vou perguntar primeiro para as damas, né? A dor e a revolta, por que a dor e a revolta não combinam? Ou será que combina? A dor, a gente já viu que faz parte da nossa imperfeição, né? Do nosso nível de imperfeição. E a revolta, mais ainda, né? Porque quando a gente sofre a dor e a gente se resigna com essa dor e a gente não perde a esperança, a gente diminui o ritmo às vezes, mas a gente continua caminhando, a gente não fica perdido na escuridão, a gente continua sempre vendo um túnel, uma luzinha no fim do túnel, né, que é a esperança. A gente não se afasta da caridade, nem conosco mesmo, nem com aqueles que a gente está ali, né, na função, na missão de fazer. E aí a gente encontra também lá no Código Penal da Vida Futura uma citação que muito interessante, que explica também isso, que ele diz assim: os espíritos em punição estão, pois, não como forçados, condenados a determinado tempo, mas iguais a doentes no hospital, que sofrem da doença que frequentemente decorre das suas faltas. Ou seja, por que a gente vai reclamar de uma coisa que é decorrente das nossas próprias faltas? Por que a gente quer reclamar do outro se a coisa está em nós, né? E aí ele continua dizendo: e os meios dolorosos de que necessita, mas que tem a esperança de sarar. Então, mesmo a gente sabendo que está doendo, mas existe a esperança da gente ficar bom, sarar, sair daquela condição. E que saram tanto mais depressa quanto sigam exatamente as prescrições do médico. Ou seja, quanto mais revoltado, quanto mais desobediente nós formos, maior é o sofrimento. Então, aquela história, Tavares, que diz assim: meu filho, é melhor você aceitar que dói menos. Então, aceitar, né, que somos nós, né, os imprevidentes. Nós não estamos, como o André disse, aqui para sofrer, nós estamos aqui para ser felizes. O sofrimento é a gente que se coloca a ele, né? Mas nós estamos aqui, o certo, digamos assim, o que é para acontecer é ser feliz. O sofrimento é uma exceção, não é uma coisa geral. A gente costuma trocar uma situação pela outra. A gente acha que, no geral, é para acontecer o sofrimento. Não. No geral, é para acontecer a felicidade, é para acontecer o bem-estar, para acontecer que as coisas tudo deem certo, né? E a gente fica se colocando ao contrário, exatamente porque somos ainda, muitas vezes, espíritos revoltados e desobedientes.
Então, é preciso que a gente seja mais obediente às leis de Deus e pare de reclamar, né? E faça mais coisas proveitosas ao nosso favor, principalmente, né? Bem, para terminar, a gente vai perguntar a André, mas antes disso eu quero falar uma cena que eu vi num centro muito interessante. A pessoa reclamando, né, com a pessoa da casa, e ela disse assim: pare de reclamar com o espelho. Eu disse: mas eu nunca reclamo com o espelho, não, você está reclamando com o espelho. Ela foi conversando, mas quer dizer, pare de reclamar com o espelho. Quer dizer, você está reclamando é porque as coisas é você. Mas eu nunca reclamei com o meu espelho, não. Achei tão interessante aquele negócio, eu nunca reclamei com o meu espelho, não. Se eu vou lhe explicar. Aí eu passei e não escutei a explicação, mas achei aquilo muito interessante. André, para finalizar aqui, todo sofrimento, ele é válido? A gente tem algum benefício em qualquer sofrimento que venha a nós? Pelo que a gente vê no capítulo que foi aplicado hoje, é óbvio que não. Porque se você tem o bem e o mal sofrer, e você está sofrendo de qualquer jeito, né? Nós temos um caso interessante de registro da semana passada aqui na rádio, que é do nosso irmão Silvio Romero, em que ele deixa registrado como ele passou pelo câncer, e ele já estava na sua cabeça, a compulsão de morte, aceitando que ia morrer do câncer. Porque os médicos tinham dado 3 meses de vida, porque é assim mesmo, a ciência diz que esse câncer é um câncer assim, assim, assado. E ele foi lá em Chico Xavier para se queixar e dizer que ia morrer. Aí quando ele disse: eu tenho câncer, e Chico: meu filho. E ele sempre mudava de assunto. Ele disse: mas Chico, eu tenho câncer. Meu filho. Aí mudava de assunto. Aí, quando foi a terceira vez: Chico, eu tenho câncer, eu vou morrer. Ele disse: meu filho, eu tenho angina, eu tenho glaucoma, eu tenho um rim paralisado, eu tenho um pulmão. Então aqui, meu filho, o que você quer da vida? O que é que você quer da vida? E aí ele tomou um choque. Eu não queria morrer, não. Então diga a Deus que não quer morrer. E ele disse: e ele vai atender? Vai atender. Porque você tem que dizer o porquê que você não quer morrer agora. E ele disse: eu vou dizer como, que eu não sei o porquê ainda. Ele disse: porque você precisa aprender o que você não aprendeu. E aí é que tá, toda vez que você tá numa situação de dor, e você não tem a perspectiva de que a dor é uma professora, de que é uma oportunidade de você aprender alguma coisa, aí você vai sofrer. Isso. A nossa irmã mais incompreensível, mais incompreendida, uma mensagem até de Meimei, que é a nossa irmã Dor. Estamos encerrando o nosso estudo, é uma pena, a gente podia ficar aqui até amanhã de manhã, mas a André quer dormir, ainda tomar um cafezinho para dormir, a gente sabe muito bem disso, não vamos negar. Eu vou começar com você. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus que lhe pague, fico lhe devendo essa, pago só na próxima encarnação, Litz. Obrigado, querida. É que ela está ouvindo a gente, ou está pela rádio, acho que está paralisada. Então, vamos agradecer, ela vai escutar pela rádio. Irandê, muito obrigado a você e a gente vai lhe convocar outras vezes. Né? Não somos a Galo, mas vamos lhe convocar outras vezes para a nossa seleção. Eu que agradeço, estou aqui para servir e aprender. Aprendi muito com vocês, só gratidão. Liga aí, Lides. Muito obrigado por essa oportunidade, suas considerações finais, minha amiga. Dá para ouvir. Isso é resiliência, isso é vontade, isso é fé, isso é esperança. Muito obrigada a vocês, foi com vocês essa noite. Teve os cortes, mas cada vez a gente vai se aperfeiçoando nele. Linda. Mas é insistindo que a gente vai conseguir. Maravilha. Você foi o nosso exemplo vivo de fé e oração e bem sofrer. Certeza. Eu agradeço imensamente e vocês me inspiram bastante.
André, e você, meu amigo, suas considerações finais e muito obrigado mais uma vez por sua ajuda aqui na nossa rádio Estação da Luz, querido. Um abraço ao pessoal que está conectado com a Estação da Luz, o Brasil Mackenzie, ele ainda estiver aqui online, lá nos Estados Unidos, acompanhando a programação. Beijo, Irandê, em Leeds, e até a próxima oportunidade. Muito bem, já que você me deu a dica da próxima oportunidade, foi ele que me deu, não foi? Ele não falou próxima oportunidade, não fui eu que falei, né? Então, não tenho nada a ver com isso. Então, nós estamos, inclusive também para você, minha amiga Irandei, também para Leeds, a partir da próxima semana nós estaremos com a programação ao vivo, de local aqui pela nossa rádio, Dinamizando. Então, às 8 horas da manhã, vamos ter estudando o Espiritismo e nos domínios da mediunidade. Não é o livro, mas o nome do programa é Nos Domínios da Mediunidade. Segunda e sexta com o nosso irmão Amadeu Ferreira, e terça e quinta com o Nertan Jucá. Aí o que é que ocorre? Na quarta-feira eu não tenho ninguém de manhã, 8 horas. Vocês dois poderiam, como é que estão aí? Quarta-feira de manhã, 8 horas. Como é que está aí para vocês? Na próxima quarta? Seria 9 horas, não é 8 horas, porque na quarta-feira é 9 horas, porque 8 horas eu tenho um estudo, então seria às 9 horas. É também assim um programa de perguntas e respostas sobre o espiritismo e sobre mediunidade, tá entendendo, André? Uhum. Eu acredito que dê. Pronto, então eu falo com você via WhatsApp para gente acertar tudinho, também ligo para André, que eu quero reunir toda a turma aqui na rádio. A rádio é da gente, então vamos utilizar da melhor forma possível. O Chiquinho, a turma da arte, todo mundo, certo? Utilizando a rádio Estação da Luz. Então, nós só temos a agradecer. André, e nós convocamos você para fazer a prece de encerramento, já que falamos tanto na prece, na fé, do bem sofrer. Vamos agora escutar, né, a sua prece, a sua rogativa para o encerramento das nossas atividades na noite de hoje aqui, ao vivo pela Estação da Luz, a Web Rádio Estação da Luz. Ótimo, então já vou botar uma musiquinha aqui, para ver se capta aí a música. Estão ouvindo o cara falando? Sim. Estamos. A música vai sair. A música vai sair. É um sonoplasta, né? É. É o nosso MacGyver. Pelo amparo da prece, nós buscamos a sintonia com as regiões celestiais, onde o bem, a fraternidade, a misericórdia, a caridade, a benevolência, a simplicidade de coração já são uma constante, uma conquista dessas almas que aprenderam a servir e continuam produzindo o bem e criando esse clima de acolhimento às nossas almas e de lá auxiliando todo o planeta Terra. Nos elevamos a este ambiente, fazemos a conexão com ele pela prece, para que suba como um raio de luz a nossa vibração, toque em forma de esperança estes santuários de trabalho ao bem, e a partir desse contato possamos receber os eflúvios de amor que vêm desses trabalhadores dessa dimensão. E chegando até nós, através desse programa, e aqueles que estão conectados nos dois planos da vida, essa energia possa se disseminar pelas casas de oração e se multipliquem até os hospitais, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da limpeza urbana, os seus familiares, os trabalhadores da segurança pública,
que atinjam os hospitais, os manicômios, as penitenciárias, onde houver aflição e prantos, a nossa prece chegue como o bálsamo, como o copo d'água, como o raio de sol, trazendo esperança e alívio. Em nome dos trabalhadores da paz, do bem e da harmonia, nós agradecemos a oportunidade desta noite, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado. E eu só quero lembrar que hoje, 13 de maio, é uma data muito importante, porque é a libertação da escravatura, um erro de 300 anos do nosso Brasil, esse pedido de desculpa, né, aos nossos irmãos que vieram aqui para o Brasil. E também é o dia de Nossa Senhora de Fátima, né, na Cova da Iria, 13 de maio, aparecia a Virgem Maria lá em Fátima. Então, um dia muito importante, foi coroado. A música, se querem cantar, cante logo. Não tem problema. Existe ainda um padre. Existe ainda um padre dentro de mim, amigo. Não se preocupe, não. Então, foi coroado com a presença de todos vocês. Muito obrigado. Voltamos, certo, amanhã com a nossa programação normal, a partir das 8 horas, das 19 horas, melhor dizendo, com outra entrevista aqui na nossa web rádio Casa dos Espíritos. Muito obrigado, muito obrigado, Obrigada. Muito obrigado e beijo no coração. Até mais. Tchau, Sucesso, tchau. forte abraço. Tchau.